Olá, sejam bem-vindos à TV D3 Mais TV, a TV de toda a família, com o programa A Sua História. Já curta, comenta, compartilha, porque o conteúdo de hoje ele está maravilhoso. Ativa o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Você tem um encontro comigo todas as sextas-feiras às 19 horas. Hoje, a minha entrevistada é a Damares e ela vai falar um pouquinho sobre o Instituto Rian. Gente, esse instituto era maravilhoso, mas antes de eu chamar a minha convidada, a gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Sejam muito bem-vindos ao programa A Sua História. E o programa de hoje, eu falo que é um programa para você que está assistindo, seja na sua casa, voltando do trabalho, indo para o trabalho. O programa de hoje é dedicado a uma pessoa, a Damares. Ela que sentiu no coração, e ela vai explicar toda essa história, de montar um instituto para acolher mulheres. Acolher mulheres que tiveram problemas com agressão, com problemas de abuso, mulheres que provavelmente não tiveram oportunidades. E ela, nesse instituto, ela ensina essas mulheres a serem empreendedoras através de cursos. Seja muito bem-vinda, Damares. Olá, boa noite. É um imenso prazer estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. O Instituto ele nasceu com a necessidade que eu senti no coração de ajudar as mulheres em situação de vulnerabilidade, né? Existem muitas mulheres que sofrem calada, né? Então nasceu essa chama dentro de mim de poder estar ajudando de alguma forma, né? E o Instituto, ele, graças a Deus, tem muitas pessoas que têm abraçado a causa, né? Profissionais dentro da área da saúde, que têm, de alguma forma, com a sua profissão, podendo estar ajudando de alguma forma, sendo como professora, ou alguma profissão como psicóloga, terapeuta, ginecologista, sexóloga, né? Nós temos uma equipe bacana, graças a Deus, aí o time está aumentando, né? E tem ainda muitas mais novidades aí para acontecer, se Deus quiser. Damares, conta um pouquinho da sua história e conta também de onde surgiu essa ideia de montar de criar esse instituto, né? As pessoas que estão te ajudando, pode falar essas parcerias que estão junto com você, porque o programa de hoje é para tocar no seu coração, para você que está nos assistindo, que se você se sentir realmente tocado, de abraçar essa causa. Eu já falei para Damares que eu vou ter um enorme prazer de abraçar essa causa, seja para fazer as palestras quando tiver os eventos, seja para, de repente, fazer um grupo de atendimento para essas mulheres, e é necessário, porque eu sou uma pessoa que passei por abuso, né, por um relacionamento narcisista, e quando a gente passa por isso, nós temos uma chama dentro de nós que a gente quer tirar outras mulheres que estão nessa mesma situação de vulnerabilidade. E eu tenho certeza que foi essa chama que trouxe você até o Instituto. Conta um pouquinho dessa história, Damares. É uma história aí bem longa, mas que me fez chegar onde eu estou. E, em primeiro lugar, agradeço a Deus por tudo que eu passei até agora, porque Ele tem me sustentado até aqui. Amém. A Damares, quando tinha os 4 aos 6 anos, ela foi abusada por um padrasto. E por muito tempo fiquei calada. Mas chegando aos 17 para os 18 anos, eu senti a necessidade de estar casando para sair de casa, né? Porque também, na época, existia um padrasto que tentou me abusar, né? Então, sem estrutura familiar, sem uma base, né? Sem entendimento, sem um conhecimento necessário, eu acabei casando cedo. Veio meu filho, que é uma bênção, que eu amo muito, né? Que eles são minha motivação,
né? E com o tempo eu fui me apagando, né? Os sonhos que eu fui tendo. Fiquei 17 anos casada, né? Acreditando que às vezes a gente acredita que a pessoa pode mudar, né? E por conta da crença a gente vai orando, vai acreditando que a pessoa vai mudar. Mas de fato existe algumas pessoas que fazem a culpa sempre a gente sentir que é a gente que é a culpada. E nesse sentido, quando a pessoa ela tem um pouco mais de acentuação narcisista, ela faz com que você se apague, se anule, e isso acontece com muitas. Infelizmente, muitas mulheres estão sofrendo caladas, né? A minha filha que está aqui presente, a Tabita Yarin, né? Ela foi um motivo que me ajudou, né, a sair desse relacionamento abusivo, né? Ela veio e ela era pequena, ela tinha meses, ela viu uma cena, ela não lembra, não vai lembrar, mas o consciente dela marca, porque Sim. hoje ela tem ainda, quando ela escuta barulhos, ela põe as mãozinhas e São os traumas, são né? traumas, então ela não gosta de barulho. Ela escuta um barulho muito, mas no momento, quando ela era de meses, ela vendo a discussão, eu no chão, olhando para ela, eu falei, eu nunca mais eu vou deixar que alguém faça isso comigo na frente dela, porque eu não acho certo que a mulher seja tratada da forma que eu estava sendo tratada. Existiam muitos outros motivos para sair da relação, mas a minha filha, a Tabita Yarin, ela foi a que me deu a força para sair e para seguir, né? Foi a minha virada de chave, né? E aí, com o passar da separação, a gente se sente sem chão, sem 17 anos casada, né? A gente fala, meu Deus, e agora? Você fica um pouco perdida, por mais que você tenha amigos, né? Você fica, né? E aí eu comecei sentir a necessidade de fazer algo. Comecei a estudar. E aí comecei a estudar, procurar fazer cursos, para me encontrar. Mas, na realidade, Deus já estava preparando o meu coração para iniciar um instituto, né? Mas antes disso, tinha que nascer a minha filha para que, né, eu tivesse esse impulso para vir o instituto. E passando da virada do ano para cá, eu estava sentindo a necessidade, eu acho que foi tudo um trabalhar mesmo no meu coração, né? É o agir de Deus, na verdade, né? Exato. É que pra gente é difícil entender, mas para Deus, ele tá preparando ali cada momento. Você que está nos assistindo, você já percebeu que o programa de hoje, ele é um programa que vai te emocionar. São relatos fortes, mas de uma mulher que ela saiu do anonimato para estar aqui hoje, né? Representando outras mulheres que por muitas vezes não consegue. O narcisismo é um tema que eu falo muito nas minhas redes sociais, hoje com 93 mil seguidores, uma grande maioria de relacionamento narcisista, e eu sei o quanto vocês, mulheres, estão gritando por socorro e muitas vezes não conseguem ser ouvidas. E a Damares vem trazendo essa proposta do Instituto, né, para que você que está nos assistindo abrace mesmo essa causa, ouça esse programa até o final com muito carinho, porque esse programa, ele vai mexer com você. Continue. Amém. E então eu senti a necessidade, né, de começar a compartilhar. E eu sempre tive isso, né, de ajudar amigas, conhecidas a ser ponderada. Eu acho que a mulher ela tem que ter o seu dinheiro, poder ter algum negócio. Então eu sempre tive essa chama dentro de mim. Então eu comecei sozinha ensinando amigas. Fazia os cursos e ensinava. Então, é manicure, é gel, é fibra, é design de sobrancelha, é massagem. Eu comecei a ensinar o que eu aprendia. Mas aí começou a aparecer pessoas, tanto que recente, para vocês verem como que é a proporção, né? Parece que é a chama, né, que vem. E aí a pessoa, fui pedir esses dias uma casquinha no Mac, de um serviço para o outro. Falei, eu tô com vontade de tomar um sorvete. E aí uma moça falou do caixa, ela falou, desculpa, é que eu passei por uma situação, eu terminei um relacionamento abusivo, e assim... Tava gritando por socorro. Tava gritando por socorro. Então, assim, aí eu falei pra ela assim, calma, meu nome é Damares, eu trabalho no meu instituto, a gente, né, tem um acolhimento,
A gente fornece alguns tipos de cursos que pode estar ajudando você, para você se encontrar, né? Já aconteceu com pessoas que passou pelo cursos, né, comigo, que elas seguirem diante, né? Então, por exemplo, design de sobrancelha, e hoje está fazendo outras especializações, né? Então, tem uma outra profissão hoje em dia que se encontrou. Então, o objetivo do Instituto é não tornar a mulher dependente de ninguém, nem do Instituto, é justamente levar o conhecimento, tanto da parte, como seja através de arte, neurociência, né? Ou espiritualidade, mas trazer toda a estrutura para que ela possa ressurgir, renascer, Porque né? muitas vezes a gente entende que essa mulher não é só a dependência emocional, né? Ela tem a dependência financeira. Muitas vezes ela até já trabalhava, mas ela começou a se relacionar, principalmente se for um narcisista, ele vai fazer com que ela largue o trabalho, com que ela fique só em casa. Por quê? Porque quando ela tomar a decisão de sair do relacionamento, ela não tem como, porque ela tem essa dependência Exato. financeira. Você falou assim, de sair de um emprego para o outro. Qual é a sua profissão hoje? Porque você divide essa profissão com o Instituto, né? É bem corrido. Qual é a sua profissão hoje? Hoje eu atuo na área da saúde, né? Eu sou técnica de radiologia, né? E eu atendo na parte de mamografia, densitometria, né? Raio-X. Sou professora também em alguns momentos, né? Dentro da minha área, né? Eu sempre gostei dessa parte de poder, né? Formar, né? Alguém. Então, hoje eu atuo um pouco na área da saúde, mas também aí tem o que está nascendo aí, o Instituto aí, graças a Deus. Graças a Deus. Quais são esses cursos? Cita aqui alguns desses cursos. Você falou alguma coisa, né, de unha e tal. Quais são esses cursos que o Instituto está oferecendo hoje e quais profissionais podem entrar em contato com você, né? Depois você vai passar o seu arroba aqui, se quiserem ajudar. Então, se pode ser uma médica, se pode ser... qual a especialidade que você está buscando ali para parcerias do Instituto? Tá. Bom, dentro do Instituto, né, nós temos alguns professores que já estão começando com a gente, né, por exemplo, aula de crochê. Então, assim, tem dentro da área presencial, porque também estamos montando cursos online, né, o online é mais voltado para a parte administrativa, que aí todos podem também fazer um curso, né, com valor simbólico para ajudar o Instituto, né, porque o online é mais voltado para a parte comercial, departamento de vendas, departamento para a pessoa entender, né? Então estamos montando 40 tipos de cursos, né, dentro, né, da área de empresarial. Então, seja na recepção, 5 tipos de cursos, né, para a pessoa ela entender, cursos livres, rápidos, né, com os vídeos curtos, para que ela entenda, às vezes precisa de um certificado, quer ingressar dentro do mercado de trabalho, ou entender um outro setor para poder estar migrando, né? Então, o foco é esse, né? Porque tem gente que não se identifica, por exemplo, com o presencial na parte de estética, né? Que a gente fornece alguns, né, livres, por exemplo, como design de sobrancelha, dentre a parte de massagem, né, depilação. Tem outros também. Hoje eu conversei, fiz outras reuniões, então a gente tá para vir aí algumas parcerias, né? Algumas mulheres que são empresárias, né? Que querem também estar ajudando com alguma coisa. Então tem muita gente querendo abraçar a causa e você também pode ser mais um aí para estar abraçando essa causa, né? Você que é empresário, que é empreendedor ou que consegue doar um pouquinho do seu tempo para ajudar no Instituto, né? Acolha esse programa e sinta no seu coração. E se você se sentir realmente tocado, né, procura a Damares. Damares, quais são os requisitos para quem quiser, por exemplo, fazer uma parceria, né, ou então entrar como um professor? Quais são esses requisitos desses profissionais e quais são esses profissionais que você está buscando? Olha, normalmente, né, os profissionais eles me procuram, a gente faz uma breve entrevista, até para eu entender o que ela está disponível, porque tem alguns profissionais que às vezes não podem estar presenciais, né, assim, totalmente, né. Então, por exemplo, tem alguns profissionais que eu conheço, que eu convidei, nós vamos estar iniciando as gravações agora essa semana, um podcast do Instituto, para trazer informações, por exemplo, né, porque o conhecimento, ele liberta, assim como o conhecimento me libertou, né, e tem me libertado, né? A gente sempre tem que evoluir. Então, um profissional da área da saúde, por exemplo, ou de outra área, ou você que foi uma pessoa
pessoa que sabe, venceu, olha, eu passei por isso, eu quero contar a minha história através do Instituto, né, do canal, como uma superação, e se quiser ajudar ou em algum momento, em algum evento, né, que a gente quer sempre estar montando, eu quero ir em outras comunidades, né, atualmente a nossa sede é na Zona Norte, né, mas eu quero estar indo em outros estados. Setembro eu vou em Salvador, por exemplo, né, levar o Instituto Yarim, levar um curso para aquela região que tem lugares muito carentes, e eu quero ir nas regiões onde não estão sendo alcançadas as pessoas que estão precisando de alguma renda, né, de uma luz aí no fim do túnel, né? Bom, você já percebeu que o assunto de hoje ele está emocionante. A gente vai para um breve intervalo e a gente já volta. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna à tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe. Estamos de volta com um programa A Sua História, da TV D3+, TV, a TV de toda a família. Para você que está chegando agora, o assunto de hoje ele está emocionante. Já curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Você tem um compromisso comigo todas as sextas-feiras, às 19 horas. E antes de eu voltar com a Damares, eu quero fazer os meus agradecimentos. S Acessórios, acessórios de excelente qualidade, de alto padrão, com um preço acessível para qualquer ocasião. Stephanie, muito obrigado pela parceria. Damares, eu quero que você continue falando um pouquinho sobre o funcionamento do Instituto. Que horas começa? Como funcionam esses cursos? Você tem o seu horário de trabalho, então quais são os momentos quando você não está no Instituto? Tem alguém que te ajuda? Você tem braços para isso? Né? Pessoas que vão te ajudar e te auxiliar nesses momentos que você está em outro trabalho? Conta um pouquinho como funciona. Tá. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, né, falando disso, a Andressa Barros, né, ela cuidou do meu cabelo, da minha sobrancelha, dos meus cílios, da minha unha, né, ela cuida sempre de mim, assim, um beijo, Andressa. Também a Vedere Modas, que forneceu as roupas para mim, né, também é uma querida que sempre mudou meu visual. Os parceiros né? são importantes, É importantíssimo. Né? E assim, a questão dos cursos, né? Normalmente a gente tenta sempre, no momento, como a estrutura ainda, a gente está no início, mas eu sei que está expandindo de uma forma que a gente não tem noção ainda, eu creio que vai crescer muito mais. A gente fornece um cadastro e normalmente é turmas de 10 mulheres para a gente poder dar uma atenção, né? E instruí-las de uma forma mais adequada, né? Por exemplo, a parte de beleza, né? Elas podem estar fazendo o curso com a gente e já tem um local, por exemplo, um salão que elas podem estar começando, né? De acordo com o destaque delas, ou às vezes da vontade delas, já tem até um salão aí para elas estarem iniciando, por exemplo, né? Uma indicação. Uma indicação, né? Então, assim, é muito mais a questão de horários, né? Que livres dos professores, né? Normalmente são os finais de semana, né? Que até para as mulheres é mais
mais tranquilo também para elas estarem fazendo. E durante a semana a gente mais aquela questão online, um atendimento, por exemplo, com psicólogo, quando algumas precisam. A gente faz esses trâmites no momento, né? Conforme for aumentando, né, os voluntários para estar ajudando questão de aula, a gente consegue expandir o atendimento, expandir os cursos, né, para mais mulheres, né? Mas hoje a gente não consegue dar uma demanda, porque depende também um pouco mais de profissionais para estar ajudando. Conta um pouquinho assim a história de mulheres que te procuram, mulheres que muitas vezes te pedem ajuda, te pedem socorro. A palavra é essa, né? É pedir socorro. Muitas vezes a própria família às vezes não consegue acolher, não tem ninguém para acolher, às vezes não tem nem parente na própria cidade e chegam até o instituto. Uma história, não precisa falar o nome, mas uma história assim de alguém que estava em estado de vulnerabilidade e que através do instituto já começou a trabalhar e deve ter alguma história assim de superação para você contar para quem está nos assistindo. Uhum. Tem uma pessoa, né, que ela fazia faxina e o sonho dela era mudar de profissão, ela queria ter uma outra profissão, ter algo dela, né? E eu comecei a ensiná-la, né, a fazer as unhas, né? Peguei lá a forma de como ela fazia a cuticulagem, ensinei essa parte, né, que é a base, ensinei ela a fazer também essas que estão mais na moda, né, o gel, enfim. E ensinei todo esse processo e ela começou a atender, né, e ter os clientes em pouco tempo, ela já conseguiu uma renda, né, maior aí para ela e para casa dela, né? Isso ajudou muito, porque, né, a mulher ela precisa para ela poder sair, né? Se levantar. É. Então assim, olha, esse programa, ele não é só para você que é empresário, que é empreendedor, mas para você, também dona de casa, para você que talvez nesse momento está nos assistindo e está numa situação de vulnerabilidade e não tem para onde correr, não tem como pedir ajuda. Então, como que funciona para a pessoa se inscrever? É online, é presencial? Para quem está nos assistindo e ficou interessado em aprender esses cursos para poder mudar a sua vida. Tá. A pessoa pode estar procurando, aí tem o arroba, né? Instituto Iarim com Y, né? Iarim.oficial, tá? Então é arroba Instituto Iarim, ponto oficial, tá? E aí pode nos procurar, né, através do instituto, né, do arroba, ou, né, pode procurar Pode a produção, passar o endereço. pode passar, né, a gente pode passar o meu número também, porque a gente pode estar falando, e também presencial, né, porque tem pessoas na Zona Norte, que é mais próximo, que também consegue, né, ter acesso. Qual é o endereço? Fica ali fica na Avenida Engenheiro Caetano Álvares, na altura do número 2000. Tá? Então você que está assistindo, que já ficou interessado, depois a gente deixa ali Tudo certinho. na legenda, ali tudo certinho, onde procurar, mas já segue o Instituto, chama no direct, eu tenho certeza que a Damares vai acolher você com o maior amor e com o maior carinho. Damares, e conta um pouquinho dessa história da Damares, que em algum momento se sentiu motivada pela filha, né, para ajudar essas mulheres. Quando você consegue ministrar essas aulas, olhando ali para aquelas pessoas, qual é esse sentimento? De missão cumprida ou ainda não? Ainda tem muito a ser construído, mas uma alegria de saber que você está salvando vidas. Bom, emocionante, né? Eu tenho um sonho, né, eu quero alcançar todos os estados, porque existem locais que realmente tem muitas mulheres que sofrem caladas, e a gente não tem noção. Na realidade, eu não tinha noção, e talvez eu não tenha ainda mais noção. Nordeste, né? viu? Eu quero muito ir para o Nordeste. Em novembro, se Deus quiser, eu vou estar indo lá para o Ceará, né, para algumas regiões ali. E eu sei porque muitas mulheres, né, lá do Nordeste me procuram e elas me relatam exatamente isso, que elas não têm de onde tirar renda, não conseguem sair de casa, até tentam, mas a gente sabe que aquele marido, ele vai cortar qualquer vínculo, né, financeiro com essa mulher para que ela retorne
né, pro convívio dele e para que ele continue essa manipulação também. Então a gente entende que existe isso. Mas eu sei porque chega para mim muitas mulheres desses estados. Uhum. E assim, existe algumas ferramentas, né? Então, por exemplo, algumas regiões mais distantes, a gente eu posso levar até elas um curso do artesanato, por exemplo, que a gente pode usar a flor prensada, porque eu comparo a mulher que ela sofreu algum tipo de abuso, seja emocional ou físico, né, como flores prensadas. Né? Tanto que tem algumas artes que eu ensino fazendo artes, por exemplo, uma vela botânica, ou usando argila, né, para estar fazendo alguma arte com as flores também, né? Na questão do tecido, passar a tinta daquela flor prensada para o tecido e formar uma arte, né? Então, normalmente no momento que eu estou falando, né, com elas, eu chego a mostrar, né? Cada vez que eu bato o martelo, né, em cima daquele tecido e passo, né, para elas, cada batida é um trauma que ela está deixando lá para trás, né? E depois, quando a gente mostra o papel lá, o pano, né, tá uma arte, tá um tecido que foi manchado com aquela cor, né? Virou uma arte. Então, é mostrar que, mesmo prensada, pode virar algo belo, pode formar uma arte, né? E pode gerar uma renda, né? Então, o foco é levar para as regiões isso, né? Que não é trabalhar em cima da dor que você teve, do trauma que você teve, ou do abuso emocional que você está sofrendo. Eu não quero trabalhar isso. Eu quero justamente o contrário, mostrar para você que você pode sair dessa, que existe uma luz no fim do túnel, que você pode surgir das cinzas e que você tem que sair dessa, você é capaz. Muitas vezes, um narcisista, ele diminui tanto a pessoa que a pessoa não acredita que ela é capaz, que você é capaz. A força da mulher, ela não está no braço, ela está mentalmente. Então, às vezes, o narcisista, ele não vai pegar uma mulher fraca, ele vai em cima de uma mulher forte. Então, se você hoje aquela energia. se você hoje sente que você está em uma situação dessa, você se sinta forte, porque ele está te vendo como uma mulher forte. Então, primeira coisa é você ver que você é forte. E segundo é dar o primeiro passo, né? Nos procure, né? Eu entendo a dor, né? Eu entendo você. Né? Então, normalmente as frases dos narcisistas são muito parecidas. Eles meio padrão, né? É muito parecido, né? A gente conversa, às vezes, um tempo atrás eu tinha viajado, conheci, né, uma menina maravilhosa e ela tinha terminado de fazer 2 meses. Sempre aparecem. Então, ela tinha terminado de fazer 2 meses e ela estava se encontrando. Eu sentia que ela estava, né? E aí eu fui falando com ela, eu falei, eu vivi 17 anos, né? E a gente vai se identificando. Parece que a história é a mesma, né? E parece que eu estava escutando, parecia que era eu que estava me escutando, né? Então, existe, infelizmente, pessoas que precisam ser tratadas, né? Porque eu acho que os homens, às vezes, eles precisam. Às vezes tem homens que não são narcisistas. Que eu percebo, às vezes, são os pais que foram narcisistas. E eles têm os traços. Exatamente. Então, o problema, um narcisista na família, ele não destrói só um relacionamento. Ele destrói uma família. Inteira. Né? Os filhos ficam com traços, né, de um pai ou uma mãe narcisista, porque também existem mulheres narcisistas, né? Então, é nesse sentido. Gente, eu tô aqui muito emocionada e eu tô vendo o olhinho da Damares, ela também está emocionada. Eu falo que Deus, ele não une pessoas, mas ele une propósitos. Eu não a conhecia pessoalmente, mas foi uma amiga, até que eu trouxe aqui no programa a Cíntia, que indicou pra gente se conectar por conta das histórias, né? E eu tenho uma frase que casa muito com o que a Damares acabou de dizer. Os traumas não determinam quem você é, mas o que você faz com o que a vida fez com você. Porque eu não deixei que os traumas dos abusos, do relacionamento narcisista, né, das tentativas de suicídio, me parassem. Eu me levantei
e eu ressignifiquei todos esses traumas para eu estar aqui hoje, trazendo histórias parecidas para vocês. Gente, a gente vai para um breve intervalinho e eu vou aqui me reconstruir, porque realmente eu estou muito emocionada. A gente já volta. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+, TV, a TV de toda a família. Já curta, comenta, compartilha, ative o sininho para receber as notificações de todos os vídeos. Nós temos um compromisso todas as sextas-feiras, às 19 horas. Eu gostaria de, antes de chamar a Damares, fazer mais alguns agradecimentos. Eu queria agradecer a Company Hair, que faz esse mega maravilhoso. Márcia, muito obrigada pelo carinho de sempre. Quero agradecer Paola Make, Estúdio Paola Make, como sempre arrasando na maquiagem, ela que me maquia com muito carinho, com muito profissionalismo todas as semanas. Paola, muito obrigada. Antes de chamar a Damares, eu quero fazer também alguns agradecimentos. Nivaldo, meu marido, sempre ali comigo, muito obrigada. Um beijo, meu amor, te amo. Cristina, Cris, um beijo, meu amor. É sempre um enorme prazer ter você aqui com a gente. Sérgio Gomes, Maria Esther, Adalto. Eu quero agradecer o Décio também, eu vejo que o Décio está sempre ali com a gente. Muito obrigada pela audiência. Se você tiver alguém ali para agradecer também, pode agradecer. Não tô conhecendo. Não? Vamos lá, então vamos de volta com esse assunto que eu falo que eu me emocionei. Eu percebi que a Damares também se emocionou, porque não são só histórias de outras pessoas, são nossas histórias. Uma mulher, quando ela decide virar a chave, né, e reconstruir a sua vida, ela se torna muito mais forte, ela ressignifica todos esses traumas e ela tem uma necessidade que arde, eu falo que é uma necessidade que arde no fundo da nossa alma, para que outras mulheres também sejam tocadas, outras mulheres também consigam ressignificar e mudar as suas histórias, né? Conta um pouquinho mais sobre isso, fala um pouquinho mais sobre o Instituto, fala as suas redes sociais novamente para quem está assistindo e quer fazer parte desse projeto, quer ajudar de alguma forma. Simone, eu gostaria de ajudar, eu não consigo dar aulas, mas como que funciona? Eu posso ajudar com algum material, por exemplo? Né? Conta como que essas pessoas podem te ajudar. Podem estar me procurando, né, através do @institutoyarim.oficial. Não esqueça do ponto oficial, né? Pode estar me procurando por lá, né? Ou procurar, né? Também a sua produção, eles passam o meu contato também, né? O telefone para a gente estar falando também, né?
Então, às vezes um material, se você puder ajudar com material, os kits para a gente estar fornecendo para as alunas, né? Por exemplo, no dia 23 de agosto, nós vamos estar fazendo um momento com as mulheres, né? Lá da Zona Norte, né? Então, E eu quero estar presente, faço questão de estar presente junto com você nesses momentos importantes do Instituto. Então, assim, por exemplo, no dia 23, a gente vai fazer, eu quero mais como fosse uma roda, chamar todas as mulheres da região, né, da Zona Norte, para a gente ter um momento, vai ter uns profissionais da área da saúde, para estar um momento gostoso mesmo, vai ter um coffee break lá, para as mulheres se sentirem acolhidas, né, vai ter algumas profissionais dentro da área da saúde, vai ser uma roda de escuta, vocês podem tirar suas dúvidas, a gente vai ter algumas atividades também, vai ser bem gostoso. Como seriam esses kits? Que tipo de kit já para, de repente, tem um empresário que tem uma loja e ele pode te fornecer. Então, fala quais são os tipos de kits que você está buscando. Por exemplo, um kit na parte do design de sobrancelha, que são coisas básicas, né? Mas como eu estou programando para estar indo, por exemplo, em algumas outras regiões como Paraisópolis, Carapicuíba, né? Em alguns pontos aqui de São Paulo e futuramente, né? Em setembro, em outros meses, em outros estados, então ter esses kits, né? É importante. Então, por exemplo, na parte de artesanato, argila, um gesso, né? Que secagem rápida, e dentre outros, para a gente montar os kits para justamente estar fazendo, né? E tudo depende muito do curso que está disponível naquele momento com a turma, aí a gente dispara, né? Mas normalmente a parte artesanal, né? Por exemplo, crochê, a linha de crochê, né? Um exemplo. De unhas, De né? unha, parte de unhas, esmaltes, enfim, dentro. Que gostoso, gente. Olha, é de queimar mesmo o coração, né? Isso é muito gostoso. Eu achava que só eu tinha essa vontade louca de poder ajudar outras pessoas que estão passando por situações que eu já vivenciei na minha vida. E é muito gratificante quando eu falo que Deus não une pessoas, mas Ele une propósitos e traz essas pessoas através desse propósito para perto da gente. E a Damares é uma dessas pessoas. Eu vou estar sempre deixando nas minhas redes sociais todos os contatos do Instituto, porque, como eu falei aqui, eu quero fazer parte ativamente. Como eu estou em Itapetininga, às vezes não consigo durante a semana, mas aos finais de semana que puder, eu quero estar junto com essas mulheres no Instituto e eu vou fazer uma ampla divulgação nas minhas redes sociais também. Então, você, se não conseguiu anotar e quiser depois entender um pouquinho como funciona, a gente vai tirar uma foto maravilhosa depois, quando acabar o programa, e eu vou marcar telefone, todas as redes sociais, para que você que está assistindo e sentiu necessidade de colaborar de alguma forma ou que quer ser acolhida pelo Instituto, consiga entrar em contato. Isso é muito importante, né, Damares? Sim, é importante. E as mulheres, né, que sente a necessidade, muitas vezes o narcisista, ele afasta você até da sua família, né? Ele vê os defeitos em todos menos nele. Então, você que se sente sozinha, você quer um recomeço na sua vida, você sente uma chama dentro de você. Então, você às vezes, mesmo que seja online, você precisar falar comigo, conversar comigo, eu estou disponível, seja o horário que for, você pode entrar em contato, a gente vai estar conversando. Se precisar de ajuda, né, na parte de terapia, de psicologia, seja o que for, a gente vai te ajudar. Nós estamos aqui para ajudar, é unir as mulheres, nos unirmos, né? Não é ser feminista, é reacender o feminino, a sua essência, né, que está apagada. Então, nos procure, que estamos aqui para te ajudar. Porque você é capaz, né? Como a Damares mesmo disse ali, durante muitos anos, eu me senti rejeitada, eu me senti burra, porque eu não passava num concurso. Mas porque eu ouvi durante muitos anos, você é burra mesmo e você não vai passar. Ah, mas você vai fazer outro concurso? Você não vai passar mesmo. E pasmem, eu não passava. Depois eu fui entender que era por conta de um TDAH, que eu aprendi de uma forma diferente. E o narcisista, ele tem essa capacidade. Ele tem a capacidade de minar toda a sua autoestima, toda a sua autoconfiança e faz com que você acredite em frases como essa, que eu acreditei durante muitos anos da minha vida e tenho certeza que a Damares também acreditou, mas quando a gente encontra força para nos resgatar, né, a gente acaba sendo luz. E a gente quer ser luz para vocês, mulheres. Então, sintam-se acolhidas
pelo Instituto. Eu falo que o primeiro passo tem que ser dado. E o Exato. primeiro passo é você querer realmente sair dessa situação, mudar a chavinha e mudar a realidade da sua vida, da vida dos seus filhos, da sua família, né? É trazer sempre essa mensagem para essas mulheres, essa mensagem de força. Dê 3 dicas para essas mulheres que estão nos assistindo, Damares. Dicas? 3 dicas, assim, a Damares lá do Instituto, que quando chega essa mulher em estado de vulnerabilidade, quais são essas 3 dicas que você tem para essas mulheres que, de repente, estão nos assistindo e que precisam dessas orientações? Tá. Primeiro lugar, é buscar lá dentro de você uma motivação, né? Para você dar o primeiro ponto, né? A outra é, você morreria por alguém que você ama? Se você morreria, você agora viveria por alguém que você ama? Uau! Então, viva. É você querer viver, né? O renascer, o ressurgir, né? É você não desistir de sonhar, né? Porque às vezes as pessoas, elas deixam de sonhar. Então, esses são aí uns, não desista de sonhar também. Gente, mais uma vez eu estou com os meus olhos cheios de água. Durante muitos anos eu desisti de sonhar. Eu não tinha sonhos. E hoje eu falo para os meus clientes na clínica o quanto é importante você acreditar nos seus sonhos e correr atrás de cada um deles. A gente vai para um breve intervalinho e a gente já volta com esse assunto maravilhoso. Enquanto o mundo acelera, os grandes líderes escolhem onde pousar o olhar. Apresentamos Fame Magazine Alphaville, onde negócios, cultura e estilo de vida se encontram com sofisticação. Entrevistas exclusivas, visão estratégica, curadoria de alto padrão. Mais do que uma revista, um manifesto silencioso de quem pensa à frente. Fame Magazine, conteúdo que inspira, estilo que lidera. Estamos de volta com o programa A Sua História, da TV D3+ TV, a TV de toda a família. E vocês sabem que quando eu falo a TV de toda a família, é por isso. É trazer histórias de empreendedores, de empresários, mas de mulheres como a Damares, que ressignificou seus traumas e que hoje luta por um instituto, né, para ajudar as outras mulheres que estão passando ou que passaram por histórias parecidas, né? Então você gostou desse conteúdo? Já curta, comenta, compartilha. E não se esqueça que nós temos um compromisso todas as sextas-feiras, às 19 horas. E antes de chamar a Damares, eu quero fazer mais um agradecimento. Cris Albuquerque, a Cris, que como sempre faz essas unhas maravilhosas, com muito capricho, com muito carinho. Cris, um grande beijo e muito obrigada pela parceria. Bom, passe de novo, Damares, as redes sociais, como essas mulheres conseguem. Existe um questionário, um formulário para que elas possam preencher, né? Ou é só chamar você no direct e você já orienta? Explica um pouquinho melhor sobre isso. Existe sim um formulário, né, que eu disponibilizo com alguns tipos de cursos que já estão disponíveis, né? Hoje tivemos algumas reuniões importantes também, então vai ter outros cursos presenciais, se Deus quiser, né? Amém. E então, assim, nós disponibilizamos um formulário, né, até para a gente ter um controle de quantidade de pessoas, né, e listas de espera para estar iniciando o curso, né? E aí nos procure que nós fornecemos, vamos conversar, fazer primeiro uma conversa gostosa, entender um pouquinho a sua história e poder te ajudar de alguma forma. Né? Esse acolhimento que é gostoso, né? Aí é @institutoyarim.oficial. O Yarim é com Y, né? Yarim, a tradução é aquela que entende e ouve, né? Então nós estamos aí para te atender, para te acolher e te escutar. Antes da gente finalizar aqui, porque eu já vou falar, porque tá acabando, eu quero que você conte o nome, de onde veio o nome do Instituto. Explica ali, conta para quem está nos assistindo, o nome do Instituto veio por quê? O nome do Instituto é em homenagem à minha filha, né? Porque ela tinha que vir para surgir um Instituto, né? E antes dela vir, 2 anos antes, Deus usou uma pessoa dentro do ônibus para falar que ele ia estar me usando para trabalhar com mulheres, que eu iria viajar para muitos lugares. E o primeiro lugar que eu iria viajar era para Salvador, que é o que vai acontecer. Mas ele falou que Deus iria me dar uma menina.
e eu não imaginava na época, não pensava que ia acontecer. Depois de 2 anos ela veio. E o nome dela, eu pedi para Deus e é Tabita Yarim, né? Então, isso. Quer chamar ela? Pode Vem chamar. cá, Vem cá filha. com a mamãe. Cuidado para não cair, vem cá. Vem aqui com a mamãe. Isso. Que linda. Vem aqui. Ah lá. Tabita Yarim, né? Então, Yarim, né, é aquela que entende e ouve, né? É uma tradução aí. E foi em homenagem à minha filha que eu consegui aí sair e ressurgir. Ah lá, ó, gratidão, Olá, ó, filha. graças a você. Ah lá, que lindo. Graças a você, né, o Instituto tem ali a Damares para poder acolher essas mulheres. Bom, eu quero te dar um mimo do programa, uma caneca. Ai, obrigada. Para que quando você usá-la, você se lembre dessa entrevista, o quanto você tocou pessoas, Amém. né, empresários que vão acolher tenho certeza, esse projeto, e mulheres que estão se sentindo acolhidas por você. Viu? Obrigada. Gratidão por ter aceitado o convite. Obrigada mesmo. Ai, gente. Obrigada. Obrigada por essa oportunidade. Esse abraço foi emocionante. Eu trouxe também Olha, gente, um ganhei presentinho. presente. Foram uma das primeiras velas que foram feitas nos testes. Pelas mulheres. Aham. Gente, eu vou abrir aqui, porque isso aqui eu preciso compartilhar com vocês. Velas botânicas, né? Olha isso, que coisa mais linda. Feita pelas mulheres, né? Lá do Instituto, com muito amor, Tem duas. com muito carinho. E eu tenho certeza que com muita história, né? Olha isso. Gente, é sobre isso. Você, empresário, que está nos assistindo e que sentiu vontade de acolher, né, o Instituto, olha isso. Ela trouxe esse mimo que eu vou guardar com muito amor e carinho, porque essas velas, elas representam o renascer dessas mulheres. Faça parte você também, você que é empresário do Instituto, acolha esse projeto maravilhoso para ajudar essas mulheres. Muito obrigada. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Amém. E que Deus te ilumine nessa caminhada. Pode contar comigo sempre, tá? Obrigada. Eu falei que eu abracei de verdade o Instituto. É algo que já vinha falando ao meu coração, de ter alguém um lugar onde eu pudesse me doar, né? Até para agradecer a Deus pelo que Ele fez na minha vida, por Ele ter me resgatado realmente. Então, foi um enorme prazer receber você aqui, Damares. E esse programa foi um dos programas mais emocionantes da minha vida, porque também fala um pouco da minha história. Um grande abraço, fiquem com Deus e até semana que vem. São Paulo, uma cidade que nunca para, moderna, intensa e cheia de oportunidades. Mas a poucos minutos da capital existe um refúgio onde o tempo desacelera. É Alphaville. E é nesse cenário que a Betel Alfa Imóveis nasceu, para conectar pessoas com seus novos começos. Trabalho com imóveis há anos e sei que cada detalhe importa. Na Betel Alfa, nós estudamos o mercado, valorizamos cada bem e entregamos estratégia com resultado, com clareza, profissionalismo e verdade. Eu sou Sônia Lima, corretora de imóveis, advogada, empresária, atuante no setor imobiliário há mais de 40 anos. Na Betel Alfa Imóveis, o nosso propósito vai além de vender imóveis, é servir cada cliente. Aqui nós atendemos com atenção, segurança e transparência. Na Betel Alfa somos conexão, criatividade e visão moderna na tradição da equipe. A gente entende que por trás de cada imóvel existe um sonho e a nossa missão é transformar esse sonho em realidade com sensibilidade e agilidade. Mais do que vender imóveis, nós construímos lares, relações de confiança e experiências que permanecem. E se você é corretor, nossa porta está aberta. Fale conosco. Aqui nós valorizamos parceria e você é muito bem-vindo, porque juntos vamos mais longe.